Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiana, sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Eu sou orientadora parental, psicopedagoga, professora há 15 anos, estou muito feliz em ter você aqui com a gente hoje. Esse momento de troca, de acolhimento. Hoje a nossa conversa é sobre um tema que toca muitas famílias, a disciplina. Mas não é qualquer disciplina, não. Vamos falar sobre a disciplina consciente, uma abordagem que está transformando a forma como educamos nossas crianças, e principalmente como nos conectamos a elas. E para enriquecer esse bate-papo, eu convidei uma colega muito especial, também muito... Ai, essa parte eu corto. Também muito experiente, né? E que gosta muito também de trabalhar com essa área. Ela se chama Carla Afonso. Bem-vinda, Carla. Obrigada, Tatiana. É um prazer estar falando com você. Nós somos colegas de certificação internacional em neuroeducação parental e a gente vem trocando umas figurinhas, né, acerca das nossas atividades profissionais e acadêmicas, e a gente realmente sentiu uma conexão e a gente achou legal mostrar para as pessoas os recursos que estão acessíveis a qualquer um de nós através da disciplina consciente, né? Então, nosso objetivo é divulgar essa ferramenta para que todos possam ter na sua maletinha na hora que o incêndio estiver rolando. Sim, sim, principalmente nesse momento, né? Exatamente. Então, vamos lá. Muita gente pensa que a disciplina é sinônimo de castigo, de punição, de grito. E não é bem assim, né, Carla? A palavra disciplina vem do latim e significa ensinar. Então, disciplina de verdade é isso, ensinar com respeito. Né? E essa abordagem une a neurociência, a educação emocional e o vínculo familiar. São questões, é um tripé muito importante nessa educação, né, da criança. Ou seja, ela respeita o desenvolvimento da criança e ajuda os pais a agirem com firmeza, sim, mas sem violência. E são ferramentas que funcionam, né, Carla? Carla, para você, qual foi o maior impacto de conhecer a disciplina consciente na sua vida pessoal, profissional? Olha, como eu já falei várias vezes para vocês no grupo, eu sou piolho de curso, eu estou sempre fazendo curso, eu estou sempre achando que eu não estou pronta, que eu preciso de mais alguma coisa, que eu preciso de mais uma ferramentinha na minha maletinha. E quando eu descobri a educação parental, eu já fazia um trabalho de alinhamento parental e tal, mas a educação parental do Instituto Eduque Bem, ela traz uma abordagem que nos capacita, primeiro, a nós mesmas nos autorregularmos, fazermos o nosso caminho de autocura, de ressignificação das nossas histórias, né, das nossas interpretações. Então, o maior impacto foi entender que, aos 56 anos de idade, mãe de 2 filhos, madrasta de um outro rapaz, todos adultos, né, mas vó de um garoto de 9 anos. Então, a neuroeducação parental me permitiu entender que eu posso ressignificar lembranças não adequadas de comportamentos nem tão saudáveis que, de forma inconsciente, eu pratiquei com os meus filhos e até com meu neto, ressignificar isso e poder reconstruir, poder construir novas memórias e fazer com que essas memórias sejam maiores do que os desacertos do passado. Além disso, de trazer a neuroeducação para a minha vida daqui para frente, entender que dessa forma eu posso ajudar mais e melhor as famílias que chegam a mim no consultório e poder mostrar para elas que existem formas mais leves, inclusive para nós mesmos. É muito mais leve, dá muito menos trabalho praticar a disciplina consciente do que repetir padrões do passado que talvez não sejam tão interessantes para o neurodesenvolvimento das nossas crianças, adolescentes e jovens, né? A gente sabe que o cérebro
está aí em construção até os 25 anos, e alguns falam em 30. Sim, sim. E, assim, eu também tenho essa experiência, né, de filho adulto. Eu tenho um filho adulto já, de 23 anos. Eu tenho 42, vou fazer 43 agora. Eu tive ele um pouquinho antes dos 20 anos. E eu tive uma experiência com ele. E agora eu tenho um menininho de 4, né, pequenininho. E eu quero ser diferente para esse pequeno. Eu estou tendo uma segunda chance, né? Não com o primeiro, porque a educação do meu primeiro filho já foi, né? Já construí tudo que eu podia com ele, mas eu posso ressignificar esse meu relacionamento com ele. Tanto que depois que eu entrei para essa disciplina, né? Entrei para conhecer, né? A disciplina positiva, consciente, eu mudei também com ele. Meu relacionamento com ele também está mudando, graças a Deus. Então, eu tenho também 2 enteados, eu também criei, né? Então, quando eu casei com o meu segundo marido, ele já tinha 2 filhos, tinha um casal, e eu tinha esse meu filho de 23 anos. Então, eram os 3 crianças. Mas já eram crianças crescidas. E, assim, nós usamos com eles as ferramentas que nós tínhamos disponíveis, o que nós aprendemos, a educação tradicional, né? O que nós aprendemos com os nossos pais, a forma como nós fomos educados, né? E assim, a educação tradicional, ela trazia essa violência, né? Porque você querer o respeito a todo custo, e assim, são práticas que realmente hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eu errei muito, né? Eu e meu marido. Mas assim, nós erramos, mas como você falou, não tínhamos consciência, não conhecíamos as ferramentas, não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Com o pequeno, também, agora ele está com 4 anos, mas eu só consegui mudar essa forma de lidar com ele, de administrar as birras, né? Depois que ele cresceu um pouquinho. Então, até os outros maiores falam que eu mimo ele, que ele é mimado. Não, ele não é mimado, ele é tratado com muito amor, muito carinho, ele é muito carinhoso, mas ele também faz as birrinhas dele, ele tem o espaço dele para se desregular e depois poder regular de novo, e é isso, é errando e aprendendo que o nosso cérebro aprende, né? É assim que precisa ser. Bom, agora vamos tirar um peso das costas de muitas famílias. A disciplina consciente, ela não é permissividade, né, Carla? Não é deixar a criança fazer o que quer. Ela também não é ausência de regras ou limites. Muito pelo contrário. Os limites continuam, mas agora os limites vêm com respeito e intenção educativa, não com medo ou ameaça. Se a criança não sente segurança, ela vai testar os limites mais ainda. E o medo pode gerar obediência momentânea, mas com um custo muito alto. O medo de errar, a baixa autoestima, a dificuldade em confiar nos adultos. Carla, você já ouviu frases como isso é frescura, ou na minha época ninguém morria por levar umas palmadas? Como que você responde a essas falas hoje aí? Primeiro, eu quero dizer que você fez um apanhadão muito legal, porque você citou aí em poucas linhas, em poucas palavras, o que a gente vê no dia a dia com o resultado dessa escolha não consciente por repetir modelos do passado. E aqui cabe a gente lembrar, né, Tati, que ninguém precisa se sentir mal, a intenção não é criticar, julgar, porque são premissas contrárias ao que a gente aprende na neuroeducação parental. Sim. Tudo bem se você errou, tudo bem se você não fez da melhor forma, porque o que vale para a gente se desculpar, né? Desculpar não é muito legal porque pressupõe culpa, né? Mas assim, é bacana a gente pensar assim, caramba, eu não conhecia outra forma de fazer. Então eu fiz o melhor, eu fiz o que eu achei que era o melhor para a educação do meu filho, do meu neto, do meu aluno, enfim. Me perdi da pergunta. Me refresca a memória com relação à pergunta. Você já ouviu alguns A pais... frescura, né? Na época levavam umas palmadas e ninguém morria. Isso do quê, né, Carla? A preço do quê, né? Que a Sara fala, a
Michele fala, né, a preço do quê? A que custo, custo isso aconteceu? Mas, se nós estávamos inconscientes no processo, nós estamos vindo inconscientes desse processo. É quando a gente obtém novas informações, a gente joga luz nesse universo inconsciente e a gente consegue entender, caramba, como assim? E aí eu vou contar um caso, vou tentar ser bem rápida, eu falo pra caramba, vou tentar ser bem rápida. Aconteceu essa semana, Tatiana, essa semana. Para falar a verdade, quinta-feira eu estava vivendo essa situação. Hoje, sábado, tá bem fresquinho ainda na minha memória. Eu estava recebendo pai e mãe de uma criança que eu atendo, né, como treinadora comportamental na área da neurometria funcional, aqui na cidade onde eu moro. E aí, eu com muito amor, com muito respeito, eu comentei que o filho havia comentado comigo que ganhava varadas. Que o pai batia de vara nele e no irmão. Pasmem. O irmão tem 2 anos e meio ou 3. Meu Deus. Um titiquinho de nada. Ai, e aí a gente tem que respirar e pensar assim, não posso criticar, não posso julgar, deixa eu me autorregular aqui com a minha criança interior que está querendo pular. Então vou respirar, vou me acalmar e vou pensar que esse pai está agindo com o maior amor do mundo, dentro daquilo que ele entende que é o melhor para o filho dele, e eu tenho certeza disso, mas ele dizia assim, não, Carla, depois que eu dou a varada, eu mando para o quarto. E aí, depois de um tempo, eu vou lá no quarto e falo, olha, papai te ama muito, você sabia? E, ó, dá um beijo aqui no papai, que o papai está fazendo isso para o seu melhor, para te corrigir. E aí ele disse, olha, fica tudo bem, né? A gente fica bem, a criança volta para a sala comigo, tá tudo certo, vida que segue. O amor dói, né? Aí, assim, olha o quão a gente é pequeno em termos de conhecimento quando a gente está na mesma altura do nosso filho, do nosso aluno, do nosso neto. Porque ali eu tô na mesma criança que o meu filho. Quando eu estou na posição de adulto, que eu olho para aquilo e falo assim, olha, eu entendo que você está zangado, irritado, com raiva, porque você queria cair na piscina agora, depois do almoço. Eu entendo, está tudo certo você ficar com raiva. Você só não pode, por conta da sua raiva, bater no seu irmãozinho. Então, se você bate no seu irmãozinho, dói no seu irmãozinho. Você machuca o seu irmãozinho. E a gente não pode machucar ninguém, você entendeu? Você quer respirar um pouco, você quer fazer alguma coisa, eu posso te ajudar. Eu estou vendo que está difícil para você se autorregular, se controlar. Você quer um abraço? Posicionada na altura dos olhos daquela criança, conectada com aquela criança, com a minha criança interior calma, acolhida, né? Porque assim, eu tento não perder de vista primeiro eu, para eu poder fazer esse resgate e servir como correguladora. E aí, falar para o pai e para a mãe assim, olha, existem formas melhores de você passar essa informação para o teu filho, porque pensem aqui comigo. Você já pensou que interessante? Você está batendo para dizer para ele não bater. Então, você está usando o mesmo recurso que ele, e isso é contraditório na cabeça da criança. Só que ela não tem consciência disso. Ela vai desenvolver uma agressão, ou ela vai desenvolver uma submissão. Então, a gente não sabe como isso vai se traduzir ao longo dos anos nesse comportamento. Então, essa foi uma experiência que está bem fresquinha na minha cabeça com relação à questão do repetir padrões e como é que a gente fica nessa história, né? Não sei se eu satisfiz aí a pergunta. Sim. Então, eu gostaria também de citar uma frase de Paulo Freire, né?
O sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então, quando a criança ela se sente oprimida, ela sente ali numa posição de submissão, né? Qual que é o sonho dela? É oprimir. Com quem que ela vai fazer isso? Com quem ela acha que é menor que ela, né? O irmão menor, o amigo da escola, que se sente lá, não, eu quero alguma coisa. Como que eu vou conseguir o que eu quero? Batendo. Não é assim que o pai consegue, né? Então, é um comportamento aceitável, né? Validado pelos pais. Os pais fazem isso, né? Então, fala assim, não grita, mas fala gritando, né? Então, sai do celular agora, com o celular na mão, né? Tá lá o dia inteiro. Sai do celular, o celular faz mal, mas como que faz mal se você tá aí o dia inteiro, né? Então, a gente precisa também dar esse feedback. Claro, hoje em dia, os pais, muitos trabalham com o celular, têm informações importantes que precisam ir acompanhando ali. Não é só, mas você tem que ter esse tempo para a criança, dedicar esse tempo, e principalmente ser o espelho, porque essa criança, ela vai refletir o que você é, e não o que você fala, não só o que você fala. Claro, as falas são muito importantes, mas ela vai repetir não só o que você fala, ela vai ser o espelho. Então, a criança começa a imitar você. Aqui, o meu marido trabalha no home office, né? Então, ele faz reuniões com fone e tudo, e aí o meu pequeno, ele senta lá na cadeira do pai dele, como fala, o que você está fazendo aí? Eu vou fazer reunião. Mas como que faz reunião, filho? Fica digitando aqui e fala inglês. Falei, então fala inglês aí para nós ver. Ele fala. É bacana, tem, não sei se isso é fato ou fake, mas importante que é bem pedagógico. Existe uma passagem, né, que Gandhi tinha lá, o Gandhi recebia as pessoas que estavam ali em busca de informação e sabedoria. Então tinha uma mãe que ia com o filhinho, que ia e voltava, não conseguia ser atendida, a multidão e tal, e Gandhi não atendia, mas não sei o quê. Um dia ela consegue ser atendida por Gandhi, ela entra com o menininho, aí ele fala, qual é a sua necessidade, o seu problema? Aí a mãe fala, o meu filho, ele não para de comer açúcar, eu já falei para ele que ele não pode comer açúcar, porque açúcar faz mal, ele fica mal, ele fica agitado com açúcar. Aí o Gandhi olha, baixa a cabeça e fala, volta semana que vem, e não fala nada. E essa mãe entra em colapso, né? Sem tanto tempo tentando chegar aqui, consigo um encontro com ele, e ele me manda embora para voltar semana que vem sem me falar uma palavra. Mas volta a mãe resignada na semana seguinte para ouvir, então, né, o resto da orientação. Aí o Gandhi fala assim, você recebe, né, os dois, fala, olha, meu filho, você não pode comer açúcar. Porque açúcar faz mal para o seu cérebro, para o seu corpo, vai te atrapalhar. Aí a mãe olha para ele e fala assim, mestre, não entendi. Por que o senhor não falou isso semana passada? Aí ele vira para ele e fala, porque até semana passada eu comia açúcar. Então, a questão dos modelos, né? Não adianta você ser contraditória. Sim. Porque se você explica uma coisa, mas você faz outra, o modelo é o que a criança está vendo, né? Ela aprende com a gente como reagir à vida. Com certeza. E, Carla, assim, uma coisa também que a gente precisa deixar claro para os pais, principalmente aqueles que estão tendo primeiro contato agora com a disciplina consciente, com a educação positiva, toda essa nova concepção, né, de educação, uma coisa que precisa deixar claro para eles é que ninguém é perfeito. E que você não vai conseguir ser perfeito se você aprender tudo sobre educação positiva, mesmo assim, você não vai conseguir ser perfeito. Sabe por quê? Porque perfeição não existe. Nenhum de nós é perfeito. Mas nós vamos dar o nosso melhor, é isso que importa. É você dar o seu melhor na maior parte do tempo e reduzir os danos. A gente tem que reduzir. É o tal do negócio, você vai comer um lanche com Coca zero. É menos pior, né? Está reduzindo os danos, né? Pelo menos você está comendo ali muita caloria, mas a caloria do refrigerante você está economizando, o açúcar você está economizando. Então, é claro, eu não recomendo ninguém comer lanche nem tomar refrigerante. Mas
uma vertente, né? Ah, vou comer salada, mas a batata frita junto. Tá reduzindo os danos já, né? Intensidade e frequência, eu penso que são termômetros, né? Eu posso comer um lanche eventualmente, eu posso tomar um refrigerante eventualmente, mas a quantidade que eu vou comer e tomar naquele momento, tem gente que fala assim, não, mas eu como uma vez só por mês. Só que quando vai, come 4 hambúrgueres, toma 1 litro de Coca-Cola. Então, a intensidade é desproporcional à frequência. Sim, sim. O ideal é você dosar frequência e intensidade, está tudo legal, né? A gente vive num mundo sujo, de junk food, de comida ultraprocessada. Dizer que você nunca vai comer uma pizza, não rola. Bom, vai comer. Para mim não rola, né? Para mim também não. Então, agora vamos entrar numa parte delicada, mas necessária. Uma infância mal administrada emocionalmente pode deixar marcas profundas, né, no adulto depois. Se uma criança cresce sendo humilhada, ignorada ou punida com violência, ela aprende que não pode confiar. Isso se transforma em adultos ansiosos, com medo de se expor, com dificuldade de se relacionar e até de se amar. A disciplina consciente, por outro lado, não quer evitar todos os conflitos. Os conflitos são naturais da vida, mas quer ensinar a criança a lidar com eles de forma mais saudável. Isso é o que a gente chama de autorregulação emocional. A gente precisa ensinar a criança a se autorregular. Mas quando é criança, né, muito pequena, ela não tem essa parte ainda desenvolvida no cérebro, ainda não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa do adulto, que é o corregulador, né? Então, o adulto, ele precisa ajudar essa criança no momento difícil dela, no momento desafiador, né? O momento da birra, do descontrole emocional, se você for, vou bater nele a hora que ele se descontrolar emocionalmente, eu vou reprimir, não pode chorar, não pode, né? Então, isso faz muito mal para o ser humano, muito mal para o desenvolvimento, e nós não devíamos fazer isso com nossos filhos, né? Mas é o que a gente já conversou, né? Reduzir os danos. Mas eu já fiz isso até hoje. Então, você reduz os danos, você não faz mais a partir de hoje. Mas eu não vou conseguir, não vou nem começar porque eu não vou conseguir. Não, não é assim. Você vai conseguir em muitos momentos. No início, você pode não conseguir muitas vezes, mas depois você vai se habituando com isso e você vai colocando esse conhecimento até em outros relacionamentos, sem ser com seu filho. No relacionamento entre casal, no relacionamento com os amigos, no trabalho, né? Então, isso é muito importante, a gente aprender isso, né? Quem tem vontade de se conectar com isso, vai fazer muito bem para a pessoa. E vamos lembrar, né, Carla, não é sobre criar filhos sem frustração, mas sobre ensiná-los a lidar com a frustração com apoio e empatia. É isso. Carla, como você enxerga a ligação entre a forma como fomos criados e a forma como educamos hoje os nossos filhos? O que você acha? Primeiro, eu quero fazer aqui assim, um registro público. Eu ainda erro e acho que ainda vou errar por toda a minha vida. Porque eu tenho 56 anos e há 56 anos eu vinha fazendo o modelo inadequado. Sim. Então, hoje, partindo do princípio que existem formas com evidências científicas de treinar e conduzir uma criança, jovem, adolescente, idoso também, né? Vamos abrir aqui um parênteses, que é um xodó para mim. Eu tenho vontade de me especializar também para trabalhar com neuroeducação parental, no caso de idosos que voltam a ser crianças. Sim. Né? Então, a ideia é, primeiro, a gente entender que a gente vai precisar de um bom tempo estimulando o nosso cérebro para criar novas conexões neuronais,
onde esses engramas, ou seja, essas informações localizadas fisicamente lá no cérebro, estejam em maior número e possam startar automaticamente, sem a gente precisar fazer isso de forma consciente. Então, a gente vai, com o tempo de muito estímulo, se tornar inconscientemente disciplinada respeitosamente. Eu creio nisso. Mas, por enquanto, eu tenho que, quando estou no conflito, ou administrando o conflito de uma outra pessoa, me autorregular primeiro. Sim. Puxar toda a atenção para eu entrar em conexão comigo mesma. Senão a minha criança interior vai querer saltar e vai querer resolver a situação do modo que nossos pais resolveram, nossos avós resolveram. Então, a gente tem um eixo, né, que starta e faz a gente agir de forma repentina, e graças a isso a gente está aqui, que é o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Mas a gente vai precisar ensinar o nosso cérebro a criar novos caminhos para que isso aconteça de uma forma mais natural. Mas Sim. vai acontecer, isso vai acontecer. É o que você falou. Muitas vezes a gente vai tomar o caminho e vai falar, caramba, e aí volta e pede desculpas. É tão bom Sim. pedir desculpas, né? Tem gente que fala assim, meu pai nunca pediu desculpas, minha mãe nunca me pediu desculpas. Poxa, vai lá e faz uma... eu falei isso essa semana, segunda-feira, eu estava com uma CEO, e quando eu comecei a falar com ela, a mãe dela está uma idosa já, e ela falou assim, com os olhos cheios d'água, ela falou, minha mãe nunca me pediu desculpas. Aí eu falei, garota, calça esse caminho, estimula esse caminho. Quando você estiver num momento que você entenda que é um momento apropriado para você fazer essa ressignificação, esse resgate, começa assim falando com a sua mãe de quase 90 anos. Mãe, eu quero te agradecer tudo que você fez na minha vida, porque eu cheguei aqui graças ao que você me deu, ao que meu pai me deu, em termos de educação, de tempo, de investimento. E eu queria te pedir desculpas, mãe, por todas as vezes em que eu não reconheci seu esforço. E aí começa a agradecer, pedir desculpas, agradecer. Não existe a possibilidade dessa mãe não se sensibilizar com isso. E existe Refletir, né, sobre ela. Sim, porque você está validando essa pessoa, esse comportamento. Porque, olha, uma coisa que eu observo nos idosos que eu acompanho, eles têm muitos remorsos por coisas que fizeram. Mas eles não foram criados com desculpas, então eles também não têm sinapse para isso. Eles também não sabem pedir desculpas. Mas quando você semeia esse caminho, você pedindo desculpas, é muito provável que em algum momento dessa conversa ele chore como uma criança no seu ombro, te abrace, te beije, e há uma enorme chance dele também te pedir desculpas. Aí a mágica se dá, as ressignificações, e é lindo de ver. Isso é lindo, verdade. Nós precisamos muito disso, né, também, até com os nossos filhos adultos, né? Acho que isso pode até partir de nós agora. Eu, você, a gente tem filho adulto, a gente tem enteado, e nós erramos com eles? Erramos, todo mundo erra. Quem não erra, né? Então, assim, só que hoje a gente tem essa consciência do que nós erramos e que nós podemos ressignificar isso, buscar isso, né, e até trazer eles mais para perto de nós, porque talvez os filhos criados na forma tradicional, pode ser que eles fiquem um pouco mais distantes, né? A conexão é diferente. Então, como que a gente pode trazer isso para os pais que hoje têm filhos pequenos, né? Primeiro, você precisa se autorregular, é o que você falou, né? E depois, a gente precisa se conectar com a criança. Antes da correção, a gente precisa da conexão. Então, primeiro, eu vou validar aquele sentimento da criança.
você tá chorando porque você quer comprar o chocolate agora, tá lá no mercado, né? De repente explode aquela birra de começar a gritar tudo porque quer o chocolate, você falou que não. Pronto. Aí, primeiro, nada de, né? Não, calma. Você primeiro tira a criança desse ambiente onde tá os olhares, né? Porque a gente sabe que a sociedade olha, a sociedade julga, né? Então, você tenta tirar essa criança dos olhos dessas pessoas. E depois você se autorregula para poder regular essa criança. Porque quando ela tem essa explosão emocional, né, ela perdeu ali a regulação, né? Ela saiu fora do eixo, né? Como a gente diz. Então, para poder Quase trazer... sequestro amidalar, né? O córtex pré-frontal dormiu nesse momento. Isso, dorme, fica completamente, ainda mais com o meu pequeno, agora estou bem recente com isso. O córtex dorme, né? E a aí... amígdala some. A amígdala some. Aí, nesse momento, a nossa também, né? Começa, porque daí o sangue até sobe na cabeça de vergonha, né? Que a gente fica lá. Mas, enfim, se você primeiro respirar, se autorregular, porque você é o adulto da relação, né? Então, você se regula e depois você se conecta. Filho, eu sei que você quer o chocolate, eu entendi. Eu também quero um chocolate, mas hoje não dá para a gente levar. Hoje não é dia de levar. Por exemplo, um brinquedo também. Acontece muito com brinquedo. Porque vai no mercado fazer compra e aí lá tem uma seção de brinquedos e a criança quer um brinquedo caro. E você não pode levar aquele dia tal. E aí você conversa, se conecta com ela, baixa na mesma altura, olho no olho, entenda a situação dela e não simplesmente, não, hoje não, né? Senão ela não vai entender por que hoje não. E ela quer entender isso, para ela poder aceitar. E a educação tradicional traz muito, não, ele tem que respeitar e pronto, acabou. É assim, porque é eu que sei, né? Eu que mando. Então, a educação tradicional traz muito isso, e aí a criança, ela acaba sendo oprimida, né? E voltando ao Paulo Freire, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. Ele vai fazer isso depois com outra pessoa. Se ele não fizer agora, ele vai espelhar esse seu comportamento. E agora, se você mostrar uma forma mais tranquila e mais calma de administrar essa situação, essa criança também vai aprender com isso. E aí ela também vai ajudar o amiguinho na escola, né? Quando o amiguinho da escola lá estiver chorando, fazendo birra lá na escola, essa outra criança que já aprendeu a se autorregular, e ela aprendeu, ela tem ali o modelo, né, do pai e mãe que faz isso com ela vai fazer também com o amiguinho, porque eu já vi isso na escola. Uma criança estava desregulada, a outra criança chegou e falou, respira, segura na minha mão, respira, isso, vamos junto respirar. Achei lindo. E aí tem a técnica da borboletinha, né? Você cruza os braços assim e bate no ombro, fecha os olhos e respira. E respira. Quando você oxigena esse cérebro, né? Você ajuda ele a voltar, né? A razão, e voltando, e a criança vai aprendendo assim, né, a se autorregular, fica mais calma. E os meus alunos, eu trabalhei muito mais, né, com crianças de 6 anos, 5 a 6, alguns entravam até com 5, né, no primeiro ano. Então, eu trabalhava com turmas de primeiro ano, ali, alfabetização mesmo, né. Então, eu notava muito isso. E depois que eu comecei a mudar a minha forma até de tratar eles na sala, mudei a minha forma, eles melhoraram. Eu tinha um aluno que é uma experiência muito, assim, marcante para mim, sabe? Eu tive um aluno que ele batia nos amigos. Ele batia, ele era mais fortinho, assim, e qualquer coisa que alguém negasse para ele, não, posso brincar com vocês? Não, pronto, ele batia, ele chutava, a criança caía no chão, ele continuava batendo, e ele demonstrava uma raiva, sabe? Quando ele batia, uma raiva. Tanto que eu escrevi um e-book, eu tenho um e-book sobre isso, raiva infantil, decifrando os pedidos de ajuda do seu filho. Passa para gente, passa para gente. Eu vou passar para vocês. E eu escrevi esse e-book, ele é muito bom. E vou deixar o link aqui também embaixo da live.
Legal. Então, é muito bom o que eu comecei a fazer com ele, né? Quando ele tinha esses acessos de raiva, eu pedia para o resto da turma, o resto da turma ficava todos assim, né, de olho arregalado, com medo dele. E eu ia lá e, claro, eu tinha medo de apanhar também, porque ele ficava descontrolado. Mas assim, eu ia com cuidado, porque você não pode pegar na criança e tentar segurar ela. Ela vai se bater, ela vai bater em você. Então, não é assim que faz. A gente tem que pedir permissão. Eu posso chegar perto de você? Posso conversar com você? Aí depois, posso te abraçar? Isso, agora vamos fazer a borboletinha. Depois que eu me conectava, aí eu falava para ele, olha, aqui a gente não resolve as coisas assim, batendo, né? Bater não resolve nada, só afasta as pessoas de você. Então, vamos resolver conversando? Agora me conta, o que aconteceu? O que fizeram para você? Aí ele me contava tudo, e foi indo, ele foi se acalmando. Ele foi se acalmando, das outras vezes, quando ele se desregulava, ele olhava para mim, ele já me procurava, para ser aquele apoio, estou precisando de você, certo? Então, na sala de aula, acontece muitas situações em que as crianças se desregulam, né? Principalmente na sala de aula. E aí, ela é um momento onde a gente precisa intervir, né? Esses professores, eu também tenho um curso para professores, né? Falando sobre isso, sobre a neuroeducação, né? Como você consegue, para você se conectar primeiro, porque é muito próximo essa educação à disciplina consciente, ela é muito próxima para os pais e para os professores, porque os professores, muitos, ainda ficam com as crianças a maior parte do tempo, a maior parte do dia dessas crianças, né? Então, a gente tem uma responsabilidade ali, digamos, uma forma de melhorar esse relacionamento, porque vai ficar mais leve esse trabalho, tanto para as crianças quanto para a gente, né? A educação, ela precisa ser mais leve. Educar um filho, educar uma criança como professor, não precisa ser um trabalho pesado, desgastante, que você chega em casa, quando você é professora, né? Você chega em casa, você está desgastada, você está acabada, exausta, né? Então, não precisa ser assim. A gente precisa tornar isso mais leve. Eu acho que esse é o pulo do gato que você traz. Esse seu curso, se eu fosse vender seu curso, né, eu diria para os professores e pais que estão nos ouvindo, né? Você está tendo muito trabalho? O quanto que você gostaria de diminuir seu trabalho, sua irritabilidade, sua impaciência, o seu tipo saco cheio? Isso. Todo mundo quer diminuir essa pressão, porque nós vivemos um momento extremamente desafiador. Eu fui professora ano passado de 17 turmas. Meu Deus. Então, eu pegava desde a educação fundamental 1 e até o ensino médio. Nossa. Foi uma imersão assim incrível para eu entender o complexo universo desses cérebros. Sim. E o que eu pude perceber? Que, como professora, até eu me tocar do que eu estava fazendo, eu estava me desesperando, gritando, porque eu estava no papel de professora. Eu falei, gente, rasguei todas as minhas certificações como terapeuta, treinadora comportamental, porque eu estava no papel, na persona de professora. Quando eu me toquei disso, Tatiana, eu falei, cara, tô louca. Foi um momento assim de criar sinapses para ser a professora hoje que está coerente com o que a neurociência nos mostra. Então, não adianta eu gritar porque eu não vou educar. Não adianta eu oprimir porque eu vou ter o efeito rebote. O bullying está aí explicado. A maioria das pessoas que cometem bullying foram violentadas emocionalmente, fisicamente. E isso que você traz no seu curso é o pulo do gato para a pessoa trocar horas e horas e horas de desespero por momentos de integrar essa nova visão,
mais sistêmica, Isso. dentro desse padrão de neurociência, entender, caramba, eu vou ter um tempo que vai ser um tempo de dedicação, claro, eu vou ter que me dedicar um tempo a entender o curso da Tatiana, a pegar as informações do curso da Tatiana e colocar isso em prática, vai levar um tempo, vai, mas esse tempo vai ser tão mais curto do que ter a vida inteira para se aborrecer com o filho, com o neto, com o aluno, com o paciente. Sim. Então, é uma troca extremamente viável, né? Extremamente favorável. Sim, com certeza. Vamos lá. Talvez você que está nos assistindo agora esteja se perguntando: será que eu preciso mudar algo? Eu quero te dizer com todo acolhimento. Se você sente que está gritando demais, que a casa virou um campo de batalha, ou que o seu filho não te escuta, a menos que você ameace, sim, talvez seja a hora de experimentar algo novo. A culpa não ajuda, mas a consciência transforma. A disciplina consciente é um convite a essa mudança. Então, agora eu queria saber a sua opinião, Carla. Qual o primeiro passo que uma família precisa dar, pode dar, para sair do modo sobrevivência e entrar no modo conexão? Eu vou falar como aluna do Instituto Eduque Bem, eu vou falar agora não como terapeuta, eu vou falar como alguém que está colocando o dever de casa em dia antes de ir para a rua. Primeira coisa, querer, estar aberta para mudar. Porque, né, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela, né? Então, se eu estou tão satisfeita, né, que eu não quero mudar, então a disciplina consciente não é para mim. Agora, se eu entendo que eu posso aprender coisas que vão facilitar minha vida e vão melhorar a vida dos outros, essa relação ganha-ganha, estou aberta para isso? Primeiro passo. Segundo passo, eu vou ter consciência de que eu preciso me autorregular. Eu tenho que ter consciência de que eu preciso trabalhar a minha inconsciência. Porque o meu lado inconsciente é inconsistente, incongruente, incoerente com a disciplina consciente. Então, enquanto eu não faço esse trabalho, esse dever de casa, eu não consigo ser uma ferramenta de corregulação. E eu vivo isso no meu dia a dia agora, e eu fico muito, muito, muito agradecida, muito agradecida. Eu sou muito grata ao Instituto Eduque Bem, que foi a porta de conhecimento que me trouxe essa regulação. Então, em qualquer momento da minha vida, e eu vivi isso no final de semana passado, eu bati a mala do meu carro com a minha chave, óculos, celular, tudo dentro da mala. Eu tenho um carro que é meio considerado inviolável no mercado de carros. Liguei para o seguro via Google para conseguir abrir, várias pessoas foram lá, só no dia seguinte conseguiram abrir meu carro, e claro, danificando fechadura, não teve jeito, mas o que eu pude fazer ali de autorregulação ensinou o meu netinho de 9 anos, que estava o tempo inteiro comigo, a como reagir em momentos desafiadores, em situações de conflito. E aí o pai dele chegou, depois da situação já ter acontecido, já está em curso para se resolver, e eu fiz uma etapa de autorregulação, foi bem interessante, eu falei para ele assim, Zac, a vovó precisa pegar um solzinho ali, porque a vovó está bastante nervosa. Vamos comigo ali? Aí a gente atravessou a rua, entramos na área de lazer, sentei no balanço e fiquei no sol, que o sol me acalma. Aí ele olhou para a placa e falou assim, vovó, lê a placa. Na hora que eu leio a placa, proibido para menores maiores de 10 anos. Eu falei, Zac, eu acho que eu tenho mais de 10, né? Aí saí, sentei, né? Eu podia falar, menino, né? Uhum. Sentei no gramado, fiquei ali um pouco. Aí, quando eu fiquei um tempinho, ele virou para mim e falou assim, vovó, você já está mais calma? Eu falei, Zac, agora eu estou mais calma. Você vai abrir seu carro agora? Eu falei, não, meu bem, agora eu preciso comer. Porque uma coisa que a gente sente um conforto quando a gente está saciado, né?
quando a Sim. barriguinha está cheia, e eu não tinha tomado café da manhã. E aí eu subi com ele, nós tomamos o café da manhã. Quando eu acabei de tomar o café da manhã, eu comecei a ter insight. Olha o que eu pude mostrar para ele. Tá vendo? Enquanto a vovó estava nervosa, não vinha nenhuma ideia na cabeça da vovó. Mas depois que a vovó se acalmou, pegou sol, respirou, comeu, a vovó conseguiu pensar um monte de coisas. Eu peguei o celular dele emprestado, porque os pais deixam ele usar celular. Liguei para o Google, não tinha pensado, vou pegar o Google e vou pegar o telefone da minha seguradora e eu vou conseguir chamar o seguro. Então, coisas que, enquanto eu estava com as catecolaminas ali a 1000 no meu corpo, eu não conseguia resolver. E é nesse momento que a gente tenta tomar uma atitude contrária à birra, ao desafio, ao problema, quando a gente ainda está cheio de cortisol e a gente realmente não vai ter a nossa melhor opção. Então, essa oportunidade de fazer isso na frente do meu neto fez com que ele rapidamente entendesse. Quando o pai dele chegou, o pai dele se aborreceu com alguma coisa e ficou meio irritado. Ah, Zac, não sei o que, não sei o que. Ele falou, papai, não adianta gritar, ó, respira. E foi muito legal que eu falei, caramba, olha o poder do exemplo. O exemplo. Exatamente, nós somos espelhos, né? Eles olham para a gente e refletem neles o que nós somos, né? Então, se a mãe ou a avó está desregulada, eles vão ficar também, eles também vão ficar ansiosos, nervosos, né? Muito legal, né? É, muito bom. O meu pequenininho também é assim, quando acontece alguma coisa aqui e ele sabe que eu tô nervosa, ele sente, né, que eu tô meio ansiosa, que eu tô nervosa, ele me abraça. Mãe, posso te abraçar? Pode. Aí ele me abraça, faz carinho, faz massagem, que ele sabe que eu gosto de massagem. Então, me acolhe, sabe? Então, é muito bom isso, porque ele faz o que eu faço com ele também, né? Quando ele tá desregulado, eu acolho ele, eu faço carinho, eu abraço, né? Então, ajuda a respirar. E é isso. Então, vamos falar agora do lado bom, né? Porque vale a pena. Com disciplina consciente, os vínculos, eles se fortalecem. A criança aprende a ouvir, sente respeito, e não porque tem medo, né? Ela aprende isso. Os pais sentem menos culpa, a casa fica mais leve, o que antes era só birra, vira uma oportunidade de ensino para as crianças. E o mais bonito, isso gera efeitos que vão muito além da infância. A criança de hoje vira o adulto que sabe pedir ajuda, sabe se comunicar, sabe amar sem se anular. Né? Então, quando eu viro um adulto que foi criado na educação consciente, respeitosa, né, eu aprendo a me amar também e a me valorizar nos meus relacionamentos, escolher melhor os meus relacionamentos e aprender a não me anular. Eu não preciso me anular para poder fazer o outro feliz. Eu não preciso, como acontece hoje, muitas mulheres, né, que sofrem a violência em casa, né, do marido, e elas muitas vezes, inconscientemente, elas procuram esse tipo de relacionamento. E elas não, muitas vezes, você vê que ela não consegue sair dali, porque ela acredita, muitas vezes, elas acreditam que esse relacionamento, ele faz isso, mas ele tem aquela outra vantagem, né? Ou por dependência financeira, ou por dependência emocional mesmo. Então, esse adulto que cresce aí muito se anulando, né? Eu preciso me anular para ser amada, eu não posso expor o que eu sinto, a minha opinião, porque se eu me expor, se eu me opor, né, eu não vou ser amada, eu não vou ser aceita no grupo, né? Então, a gente precisa ensinar essa criança que ela pode sim se expressar, mas ela tem que tomar cuidado com a forma que ela vai fazer isso. Eu tô com raiva. Você pode expressar a sua raiva, mas você tem que tomar cuidado com a forma que você vai expressar. É isso que eu ensino para o meu filho pequeno, né? Que muitas vezes ontem mesmo, eu desliguei a televisão, que já fazia muito tempo que ele estava na tela, então eu desliguei a televisão. E o celular dele também, ele tem o celular.
o celular dele trava. Chegou uma hora, eu tenho o controle parental, né, do Google mesmo, então é um aplicativo que lá eu controlo tudo que ele assiste e controlo o tempo dessa tela, né, então lá também tem, e aí tem um determinado horário que eu coloco lá que ela trava sozinha, mas quando eu preciso chamar ele para almoçar, chamar ele para alguma coisa, eu vou lá e bloqueio também. E aí ele desregulou, porque ele queria continuar, né, de criança que não gosta desse vício, né? Que ser humano não gosta, né? Das coisas. Mas, enfim, não sou a mãe perfeita. Eu estou minimizando os danos, mas eu preciso, tem momentos que eu preciso que ele fique na tela para me ajudar a fazer algumas coisas. Então, nesse momento, no momento que eu posso, eu paro o que eu estou fazendo e brinco com ele, jogo bola, ele tem aqui uma piscininha aqui na sacada, que ele fica brincando, ele tem muitos brinquedos, então ele não fica o tempo todo na tela, né, mas ele fica o menor tempo possível, um tempo lá que eu estabeleço no aplicativo, né, e é muito interessante a hora que para, ele está aprendendo já a se autorregular, né, sozinho, quando eu preciso cortar e ele sabe que durante a comida ele não pode usar, né, o celular, ele não usa, ele não fica assistindo enquanto ele come, então ele tem esses limites, né, e assim, eu procuro fazer dessa forma, uma forma mais respeitosa possível, essa quebra na rotina dele, né. Vamos lá, vamos voltar. O mais bonito que isso gera efeitos que vão muito além da infância, né? O que eu falei. Então, isso eu vejo hoje no meu filho mais velho também. Você deve ver também a educação que você deu para os seus filhos, nos seus filhos mais velhos, né? A forma como eles reagem, a forma como eles lidam com o filho deles, né? Então, assim, não é sobre culpa, o que você falou, não é sobre culpa. Eu não sou culpada e tenho que me penalizar. Não. Da mesma forma que eu não vou penalizar o meu filho por ele expressar um sentimento, por exemplo, muitas vezes ele pode expressar gritando, se batendo, eu não vou penalizar ele por isso, porque isso não é um crime, né? Não é só uma forma de um corpinho ali que está, de um cérebro que está em desenvolvimento, que tem as suas limitações, é só uma forma desse cérebro se expressar, né? Então, esse cérebro precisa aprender a se expressar. E isso demora muito, né? Não aprende de um dia para o outro. Não adianta eu ser neurocompatível hoje e amanhã já querer, nossa, mas eu ensinei você ontem que era assim que fazia. Aí eu ouço, esse também eu acho que é um ponto muito bacana da gente dar uma ressaltada aqui. Eu ouço muito isso, mas vem cá, você quer que eu fale, eu já falo o dia inteiro a mesma coisa para o meu filho. Você quer então com essa sua, e aí vai, né, aquela acidez, óbvio, né, e a gente entende que é incômodo, mudar é incômodo, incomoda muito mudar, dá trabalho. Conforto, né? E aí a mãe fala assim, mas vem cá, com essa sua ideia aí, eu ao invés de falar o dia inteiro, eu vou ter que falar por toda a minha vida e vai saber se ele vai algum dia fazer o que eu quero. Eu falei, aí é que está a diferença. Porque falar, você vai falar de qualquer maneira, faz parte de ser mãe. Eu tenho um filho de 32 anos, eu estou falando até hoje com ele. Eu acho que enquanto mãe, faz parte da minha vontade continuar passando para ele aquilo que eu acho que pode encurtar o sofrimento dele, né? Então, é muito importante a gente dizer que você repete muitas vezes porque a criança ainda não colocou no automático aquele comportamento. Mas se você fizer de maneira bem feita, respeitosa, como você diz, conectada, neurocompatível, né? Autorregulada, essa criança ela vai aprender muito mais rápido do que as outras que não têm a disciplina consciente. E ainda um detalhe a mais, né? É que quando você pratica a disciplina consciente, você permite que aquela criança
expresse, como você muito bem disse, as suas emoções, porque muitas daquela agressividade, do choro, são processos autorregulatórios naturais do corpo, do cérebro. Então, é como nossas professoras nos ensinam, né? Quando você chora, você libera ali na lágrima uma série de substâncias que são autorregulatórias, estão sendo produzidas para regular. Quando você fala do tapping, né, do autoabraço, do tapinha, isso é altamente regulatório, porque você gera ali uma produção de ocitocina, né, que acalma também. Quando você permite que a criança, na realidade, você permite, não, você acolhe a raiva e a birra, você acolhe a manifestação do comportamento, você só conduz para que a prática seja assertiva, você está permitindo que uma criança que está com nível de estresse violento, crônico, disfuncional no pico, né, que pode ser intenso e crônico, dependendo do que está rolando, quando ela está agressiva, é uma forma dela liberar aquela tensão. Sim. Então, se você impede a criança da birra, da raiva, você impede a criança de fazer esse esvaziamento. Então, de novo, né? Eu tenho que entender como isso acontece em mim, porque eu certamente vou entender melhor como é que acontece em todas as outras pessoas. Sim. E para fechar aqui minha fala, Tatiana, que eu falo muito, a coisa mais linda, o melhor presente da educação parental é você poder reconstruir. E reconstruir em qualquer tempo. Você pode ter 105 anos me assistindo agora e você falar: vou construir uma linda memória de perdão, de amor, de gratidão, de validação, com tudo aquilo que eu entendo que fiz de uma forma que talvez não fosse a melhor, com meus filhos, com os meus netos, com o meu marido, e sempre há tempo. Porque se Deus colocou no nosso sistema, no hipocampo, né, uma nascimento de todos os dias a gente tem células novas nascendo no hipocampo, que a rigor é a área dos novos aprendizados, da informação, é porque a gente pode, enquanto a gente respirar, enquanto a gente estiver aqui nesse planetinha, a gente pode produzir mudança. E essa é a dica. A gente pode mudar a qualquer momento. Basta querer, basta fazer acontecer com disciplina e determinação, que não tem jeito. E seguir aí as premissas do não se julgar, não se criticar, se acolher, se autorregular, para você ser uma correguladora. Isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho aí com quem está assistindo a gente, né? Talvez agora você esteja pensando, ok, eu quero começar, mas por onde? Bom, então vamos dar algumas dicas práticas e simples para você aplicar hoje mesmo aí na sua casa. Nomeie as emoções. Você está frustrado porque queria brincar mais, né? Então, quando a criança se desregula, porque você falou assim, não, agora nós temos que ir embora do parque, né? Temos que ir embora. E aí a criança começa, né? Já sabe o que acontece. Então, nomeia. Você está frustrado porque queria brincar mais, né? Eu sei. É ruim mesmo quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente não pode. Eu sei que é assim. Mas me abraça que eu ajudo você a passar por isso, tá? A gente precisa ir embora agora. Mantém o que você já tinha falado. Você não vai voltar atrás. Ah, então, vamos combinar então? 1 minutinho. Você vai lá, escorrega a última vez e nós vamos embora. Combinado? Combinado. Então, você deu ali uma chance para a criança se despedir, né, do que ela estava fazendo, e você consegue nomear essa emoção dela. Modelar o comportamento. Fala com calma, mesmo quando o seu filho não conseguir. Respire antes de reagir. Então, você se autorregula. Reconheça a sua própria história. É o que você falou, a criança interior. A minha criança interior, ela grita para sair de dentro de mim descontrolada. Nesse momento, né? Mas eu preciso, como adulta da relação, como adulta, como cérebro desenvolvido, né? Potencialmente desenvolvido,
eu preciso aprender a me autorregular. Muitas vezes eu não aprendi quando eu era criança, eu não aprendi isso. Na minha infância, na minha adolescência, eu não aprendi isso. E uma coisa também que eu gostaria de ressaltar, muitos pais têm medo da adolescência. Ai, mas e quando crescer, como vai ser adolescente dando trabalho, você vê... Gente, se você conseguir criar essa conexão com a criança desde pequena, quando chegar na adolescência, que é uma fase mais complicada mesmo aí, tanto para os pais quanto para os adolescentes, você vai conseguir uma conexão melhor com esse adolescente, ele vai se conectar mais a você, e você vai conseguir passar pela fase da adolescência de uma forma muito mais calma. Isso já é comprovado, né? Então, você tem que focar no que seu filho está precisando, e não apenas no que ele está fazendo. Então, ele precisa, naquele momento, do acolhimento, né? E não o que ele está fazendo, a birra, o grito, deitar no chão, né? Então, não julgar, né? O não julgar que as meninas falam lá no curso, né? Também vale aí para os nossos filhos, para as crianças, né? Então, o Carlos, eu queria perguntar para você agora, se você pudesse dar um conselho aí para quem quer começar, só para a gente começar a fechar aí a nossa live. Se você pudesse dar um conselho para quem quer começar hoje, para o pai, para a mãe, professor, professora, que quer começar, que conselho você daria? O que fazer primeiro? Pergunta de milhões essa, hein? Tatiana, eu diria que é querer mudar. Porque, assim, não adianta nada. Nada. Você pode fazer a melhor certificação do mundo, você pode ter todos os diplomas do mundo, mas se você não quiser mudar, você não vai colocar informação na prática, e colocar em prática dá trabalho, porque você tem que tornar isso um caminho no seu cérebro. Sim. Porque o nosso cérebro, ele vai economizar tempo, ele vai economizar energia, é a parte do corpo que mais consome no nosso sistema. Então, ele vai procurar modelos prontos de reação. E se você não tiver disposição de colocar em prática, de estimular, de repetir, você vai cair lá para o passadão de novo. É muito parecido com o treinar na academia, né? Eu estou passando por isso agora, que eu voltei a treinar depois de 3 anos parada, então minha musculatura está toda flácida, eu perdi massa magra, então eu demoro, tem aparelho que eu faço sem carga, mas é a resiliência, é a determinação de virar o jogo. Se você tiver essa determinação, então, primeiro, vontade, né? Segundo, determinação para colocar no lugar do que estava antes disfuncional, um comportamento consciente, respeitoso, você precisa treinar bastante. Isso. E acho que esse seria o que eu gostaria de deixar aí, Tatiana. Primeiro passo, né? Primeiro passo é querer, segundo passo é determinação para exercer a mudança de comportamento, que não é fácil, mas ela dá trabalho só no início. Isso aqui é o pulo do gato. Ela vai te dar trabalho, vai te demandar só no início, só para você colocar no automático. Enquanto que a comunicação e a disciplina inconsciente, você vai ter trabalho para o resto da vida. Porque você não está ensinando, você está reprimindo, você está ameaçando e você está punindo. Então você não ensina. E aí você vai precisar falar muito mais vezes para o resto da sua vida. É melhor falar muito agora e depois a coisa anda sozinha, como você mesmo disse, né? Acaba que as crianças são instrumentos corregulatórios para o resto da família também, como eu contei a história do Zac, você contou a história do Ian. É isso. É isso. É isso aí. E o nosso trabalho como orientadora, né, parental, nós estamos, é esse também, né, de trazer essas famílias e ajudar essas famílias nesse caminho, nesse percurso, né, nessa decisão de procurar ajuda, né, e permitir que nós possamos ajudar, né.
Então, a orientação parental é um tipo de orientação nova, né? Eu, por exemplo, não sou psicóloga, mas eu faço esse trabalho de orientação de famílias e conduzo esse processo com os pais e não com as crianças, né? O nosso trabalho, a certificação que nós estamos fazendo agora, eu já tinha outros cursos também na área, né? Já estou apta a atuar, mas eu atuo já, né? Mas com a certificação agora está sendo muito enriquecedor, está sendo muito bom e vai deixar ainda mais preparado, vai deixar nós ainda mais preparadas para isso, né? Bom, eu queria agradecer agora a todo mundo que chegou até aqui no vídeo com a gente, né? Nessa live. Eu espero que a conversa tenha aberto caminhos e corações, né? E falar para o pessoal que está ouvindo que não existe mãe ou pai perfeito. Existe pai e mãe presente, que está disposto a aprender, a mudar e fazer diferente. Se você quiser continuar aprendendo sobre a disciplina consciente, desenvolvimento infantil, saúde emocional da família, nos acompanhe, né, Carla, nas redes sociais, no Instagram, vou deixar aqui o Instagram da Carla aqui embaixo, o meu, e no YouTube também, né, para vocês acompanharem as nossas publicações, que lá a gente coloca muito material também, e compartilhar essa live com alguém que você ama, com alguém que você acha que precisa ouvir isso, né, para juntos nós espalharmos mais consciência e menos culpa, né, e conseguimos criar, melhorar cuidar, proteger essa infância, porque a infância de hoje é a futura sociedade, a sociedade de amanhã, são as pessoas de amanhã, os homens e mulheres que vão estar nesse mundo amanhã, e nós queremos pessoas melhores nesse mundo. Para cuidarmos dessas pessoas hoje, nós precisamos proteger a infância, sabe? Isso está muito forte em mim. Proteger a infância. Como que eu faço isso? Ajudando os pais a criarem esses filhos de uma forma mais assertiva, de uma forma mais amorosa, consciente, né? E não no piloto automático, na correria e no grito e na violência, né? Nós podemos conduzir isso, ajudar essas famílias a tomar esse caminho melhor e construir uma sociedade melhor, né? E essa é a nossa parte, nossa contribuição no mundo, né, Carla? É isso, é dizer que eu estou aprendendo, que eu aprendo com os meus clientes, eu aprendo com os meus colegas de grupo, eu estou sempre aprendendo. Sim. Então, eu quero levar esse prazer, eu quero repercutir o prazer de se abrir para o aprender, porque a gente sabe que tudo é uma via de mão dupla. Então, a partir do momento que eu atendo alguém, que eu acolho alguém, que eu treino alguém, eu estou me treinando também, eu estou aprendendo com aquela pessoa, eu estou trocando com aquela pessoa, porque ninguém nunca vai estar pronto. Então, a gente tem que entender que não existe perfeição, mas existe perfectibilidade. Então, eu vou ser o máximo que eu puder. O meu modelo é Jesus, eu tento seguir o modelo de compaixão, de generosidade, de determinação de Jesus, mas eu sei que eu sou um ser imperfeito. Então, dentro das minhas possibilidades, eu vou buscar a perfeição, mas sendo humilde e condescendente comigo e indo, né, Tatiana? Não tá bom, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Não tá preparado 100%, vai nos seus 80% e no meio do caminho a gente vai melhorando, né? Isso, mas agir hoje, porque a gente já está no atraso. Isso aí. Carla, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a honra. Pedido isso comigo aqui, esse vídeo, tá? Espero que nós toquemos os corações. Tchauzinho. Um beijo, Tati, muito obrigada. E lembrar para quem está nos assistindo que a gente vai estar nos nossos canais no YouTube, a live vai estar na íntegra e Isso. haverá cortes para estar aí no Facebook, no Instagram e em outras redes. Isso. Obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada a quem me assistiu e vem mais por aí.
Isso aí. Beijo, Carla. Tchau, tchau. Tchau.